Boa noite, pessoal. Estamos agora no nosso horário marcado, às 18 horas, para iniciar uma nova live. Quarta-feira, você já sabe, a gente tem sempre um encontro por aqui no Instagram do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. E agora, com esse nome, Lives Gestálticas. A ideia é, cada semana, a gente trazer algum tema interessante, não só da Gestalt Terapia, a gente pode trazer um tema contemporâneo que, de alguma forma, vai trazer, né, acaba desenvolvendo sempre algum desdobramento para a nossa prática clínica. E hoje, né, eu quero exatamente conversar com você um assunto tão atual, né? Falar da Gestalt Terapia pós-pandemia, né? O que é exatamente isso? Quais as implicações desse cenário todos que estamos vivendo agora, nessa nova fase, nesse novo normal no contexto clínico. Mas antes de iniciar, quero dar assim, uma boa noite para cada um de vocês que estão chegando. Pedir, sempre é importante, pedir para você, então, compartilhar aí, estamos aqui na live, compartilha essa live com seus amigos, né? Esse é um momento interessante para a gente poder trocar algo tão fundamental que relacionado à nossa prática clínica, né? Como é que a gente vive isso, né? Como é que estamos vivendo, né? Os grandes desafios agora da psicologia clínica e também, certamente, vamos falar da Gestalt Terapia, uma abordagem que fala tanto de contato e etc. Então, compartilha aí, né, com seus amigos, para todo mundo aí poder acompanhar essa live aqui, na nossa quarta-feira, lives gestálticas. Então vamos iniciar, gente. Como é que vocês estão vivendo? Primeiro eu quero saber como é que vocês estão. Tá todo mundo bem, né? Espero que sim. Agora estamos entrando, né? Já estamos nesse processo aí, já algumas semanas, né? Vamos aí voltar, né? O que a gente poderia chamar de um novo, sempre assim, né? Um novo normal. O que significa isso exatamente? Mesmo que esse novo normal ainda traga uma configuração não muito distante do que estávamos vivendo no auge da pandemia. Então, continua valendo o distanciamento social. Então, esse é um grande ponto para nós gestalt terapeutas. Eu acho que você compartilha isso comigo. Somos terapeutas que acreditamos no contato, mas a gente precisa lembrar, e até o final a gente vai falar sobre isso, o que é o contato e o que é o contato. Parece que isso não podemos, e a gente não sabe por quanto tempo ainda. Mas a realidade é essa, já existe um novo normal, algumas pessoas já estão voltando para os seus consultórios e vivendo essa realidade que não é muito confortável. E se a gente for falar então de Gestalt Terapia, meu Deus, eu acho que isso implica ainda numa questão muito pessoal de cada um de nós. Eu acho que quando a gente escolhe a Gestalt Terapia, a gente escolhe exatamente pelo fato dela ter, além de pressupostos, de uma filosofia de vida, ela fala tanto de contato. Então, qualquer um de nós, né, e acredito que você também se apaixonou pela Gestalt, exatamente que fala desse contato, desse movimento, dessas implicações terapêuticas, né, desse terapeuta que busca sempre o contato com o seu cliente. E aí, esse contato agora ficou, eu não diria complicado, mas diferente. Eu acho que esse é o nosso desafio. Então, se a gente pensa hoje na Gestalt Terapia pós-pandemia, a gente pode imaginar, então, que algumas pessoas, né, continuam nos seus atendimentos online, mas pouco a pouco começam também a voltar para o seu espaço clínico. E aí que entra uma outra grande questão. Mas eu vou deixar para falar isso depois com você. Como é que a gente volta, né? Como é que essa Gestalt, então, agora, pós-pandemia? A gente pode lembrar que está bastante fresquinho em cada um de nós e boa parte de vocês talvez estejam vivendo exatamente ainda a Gestalt Terapia online, né? Apenas com atendimentos online, mas você que já passou e ainda está passando aí, né? A gente sabe que o atendimento online é talvez mais difícil no sentido de mais complexo.
né? Eu acho que exige mais desse gestalt terapeuta, desse psicólogo e desse gestalt terapeuta. Afinal de contas, a nossa abordagem fala de contato, fala de totalidade, né? Fala de proximidade, né? Fala desse diálogo que implica esse contato. E a gente, né, está aí processando, assimilando esse novo jeito, né? E eu já uso até um pouco isso na minha caminhada aqui, com cursos online, esse novo jeito de fazer Gestalt. E de repente veio a pandemia e estamos aí fazendo essa Gestalt diferenciada, que é a Gestalt online. Então, precisamos sim, né? E muitos de vocês certamente, né, continuam no atendimento online e sabem muito bem do que eu estou falando, né? Como é atender de forma online, como é complexo, como é fazer todos os ajustamentos. Aliás, meu Deus, olha, haja ajustamento criativo, né? Eu acho que todo mundo viveu e continua vivendo. Algumas pessoas, né, que me acompanham, sabem que eu fiz alguns treinamentos, enfim, fiz lives falando desses ajustamentos criativos logo no início, mas ele não para. A gente está a todo instante processando isso. Os experimentos, como é que a gente faz de forma online, como é que funciona isso, como é que fica o corpo na gestalt terapia, como ficam os fenômenos, como fica essa totalidade, né? Como é que eu posso observar o meu cliente no todo e etc. Então, várias dessas dúvidas surgem e causam uma certa angústia no terapeuta. Eu acho que eu vou até fazer uma pergunta para você, né? A gente pode dar uma paradinha aqui. Como é que você está vivendo hoje a sua clínica? Você ainda está vivendo no formato online? Você ainda se vê muito angustiado, acompanhando o seu cliente apenas no formato online? Me diz aí, como é que está funcionando isso? Eu vou dar um tempinho para você responder. Tá difícil? É difícil mesmo, né, gente? Não é fácil. Para nós, né? E talvez outras abordagens não tenham esse mesmo olhar que o gestalt terapeuta. Então, chegar no formato online foi algo muito difícil, né? E cada um sabe aí como é que foi a sua caminhada. Algumas pessoas ainda tiveram uma certa, vamos chamar de resistência mesmo. Ah, não, vamos esperar isso tudo passar. E a gente viu que o negócio demorou e ainda estamos vivendo isso, né? Já estou vendo gente respondendo que está atendendo ainda totalmente online, né? O que é muito provável nesse momento, que algumas pessoas façam essa opção de continuar no atendimento online, por N implicações aí que envolvem essa, né? Esse estar no consultório de novo, como é que é isso, né? Como é que, e às vezes o próprio cliente que não quer voltar. Mas, vamos lá. Como é que é pensar nessa gestalt terapia pós-pandemia? O que a Gestalt nos coloca como um desafio? A pós-pandemia está aí. E nessa opção de voltar para o consultório ou não, a gente percebe que a coisa não está voltando da mesma forma que antes. Isso a gente já sabe também. Então, como lidar com esse novo normal? Vamos voltar aqui ao que a Gestalt fala tanto sobre contato, gente. Contato, né? O contato do cliente com ele mesmo, isso a gente pode continuar fazendo muito bem. O contato do terapeuta com seu cliente. Será que isso se modificou tanto no atendimento online? Será que isso traz implicações, então, na pós-pandemia, mesmo nessa volta para o consultório? Certamente, eu acho que você vai concordar comigo. Possivelmente, aquela gestalt que a gente vivia, né, que todo mundo, né, se apaixonou, né, de saber que a gestalt tem isso, ela tem abraço, ele tem esse contato presencial tão forte. Mas agora não dá. E aí somos, sim, obrigados a pensar em novas formas, num novo jeito de continuar atendendo. Eu, às vezes, penso um pouco que na nossa dificuldade também, porque não é só do nosso cliente, é nossa principalmente, nosso desafio de estar ali, no aqui e agora, em contato com o nosso cliente. E aí fico pensando um pouco
às vezes penso mesmo, né? Como seria se Fred Perls estivesse por aqui? Será que ele estaria vivenciando tudo isso? Certamente ele estaria se atualizando. Aliás, a gestalterapia fala dessa atualização, da importância de todo esse processo, de atualização. Agora, uma coisa é certa, e agora eu vou te perguntar e eu quero saber a sua resposta sim. Você é um terapeuta que sente essa coisa de controle, né? Porque você quer saber como está exatamente o seu cliente, que você acha que você atendendo online, ou mesmo nessa volta, né? O cliente está ali, né? Você de máscara, ou mantendo esse distanciamento, e aí o seu cliente se emociona, e você se vê impedido de se aproximar, de abraçar, ou, enfim, de ficar mais próximo desse cliente. Então, eu acho que você já percebeu, né, que a coisa é diferente mesmo. E a gente não sabe, como eu falei, durante quanto tempo precisamos fazer esse ajustamento. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Será que contato, e já falei em outros momentos aqui isso, será que o contato é só contato? Eu estou aqui desafiando você mesmo, né? Será que o seu contato está tão prejudicado assim? Será que você consegue desenvolver outras formas de contato? Afinal de contas, ser gestalterapeuta não é apenas tocar o cliente, mas é tocar com olhar, com palavras, com expressão, com presença. Essa é a nossa forma de fazer Gestalt. Às vezes, percebo que muitos ainda carregam um pouco aquela ideia de que não, ser gestalterapeuta, a gente tem que abraçar o cliente quando chega e etc, etc. Sim, a gente pode pensar que essa também é uma forma da gente acolher e receber o nosso cliente. Aquele boas-vindas, né? Seja bem-vindo. Então a gente abraça, o cliente abraça. Isso sim, isso pode acontecer. Mas não é obrigação, não é vamos dizer, um grande clichê, tem que acontecer. Então, talvez nesse momento seu cliente chegue no seu consultório ou através do online e ficamos nesse distanciamento. Que, aliás, esse é um grande processo que estamos vivendo diante da pandemia. Eu não precisaria nem me repetir aqui, falar de distanciamento social, falar de isolamento, falar do próprio estresse que estamos vivendo em alto nível e as consequências disso em cada um de nós. Claro, não só os nossos clientes passam por isso, mas nós terapeutas também. Então, a Gestalt está passando por um processo, né, de se ajustar, a maneira de fazer Gestalt. Cada um de nós está descobrindo a sua forma de se desafiar, de se atualizar, seria melhor a palavra até. Esse é o desafio seu, meu, de todos aqui que estão comprometidos com a Gestalt terapia. E aí, aquela angústia que todo mundo está vivendo, e você também, eu como pessoa, diante desse processo da pandemia, ela também acontece no nosso consultório. Estamos traumatizados, estressados, ansiosos, com medo. Com medo do que está acontecendo, com medo do que ainda pode acontecer. Mas eu acredito que aí dentro de você tem algo bem gestáltico, que é aquela esperança de que dias melhores virão. Enquanto isso, enquanto a gente não pode se tocar, a gente pode continuar tocando pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto da Gestalt terapia. Me lembro de momentos em que já me perguntaram se eu tocava algum instrumento musical e eu respondi não. A minha arte é apenas tentar me aproximar do outro. O meu toque ou tocar alguma coisa, algum instrumento não, mas tento tocar as pessoas,
tocar nas suas feridas, na sua alma. E é isso que precisamos fazer. E é isso que precisamos continuar fazendo, porque na verdade, acredito que a maioria de vocês já estava nesse processo. Mas chegou a pandemia e nos paralisou de alguma forma. Acho que ficamos impactados com tudo isso e ainda com uma dificuldade de processar. E agora, ainda nesse desafio de perceber que a coisa não vai voltar como era antes, pelo menos nesse primeiro momento. Que o distanciamento continua sendo uma realidade. E quando a gente fala de distanciamento, isso mexe profundamente com nós, gestalt terapeutas. E é em cima desse sofrimento, ajustamento e esperança, fé que tudo isso tenha uma nova configuração que a gente precisa seguir. Um gestalt terapeuta normalmente é uma pessoa que tem muita fé, acredita no ser humano, acredita na vida, tem uma filosofia de vida que traz esse olhar para o aqui e agora, esse olhar para que todos possam, eu acho sempre, caminhar para o futuro. Eu acho que ser gestalt terapeuta é realmente acreditar que dias melhores virão. Mas que, diante do que estamos vivendo, a gente precisa aceitar. Precisamos, sim, fazer mais ajustamentos. Não acabou, não, gente. Agora tem uma nova etapa. A etapa de pensar como estar perto do meu cliente e não poder abraçá-lo. E aí eu pergunto mais uma vez, será que isso é controle? Será que é uma ideia que temos de que eu deveria abraçar meu cliente diante de um sofrimento que ele traz? Às vezes também não. Em outros momentos, talvez. Mas de que forma você pode ajustar isso? E é aí que eu quero trazer para a nossa discussão. O que é contato para você? Será que o contato é só o tato? Será que você não pode ser um terapeuta presente mesmo através de toda a tecnologia? Será que mesmo no distanciamento, o seu cliente não pode sentir a sua presença ali? O que acontece com todos nós de alguma forma nessa hora? Será que ficamos engessados, ainda sem saber como fazer então também, agora com essa gestalt que eu estou próximo, mas ao mesmo tempo distante do outro? Em que talvez eu fique ainda ao longo desse ano nos atendimentos online, clientes que não vão querer no primeiro momento voltar para o presencial. Essa é uma realidade, é uma nova realidade de um novo mundo que a gente vai tentar entender como um novo mundo normal. Esse novo normal que está chegando também nos nossos consultórios, na vida de cada gestalt terapeuta. E aí, eu quero saber como você está vivendo hoje. Será que você ainda está preso na ideia de que esse contato só acontece através do tato? Será que você não aprendeu a desenvolver outras formas de contato? Será que o seu entendimento é apenas esse contato? Acho que a Gestalt passa no momento, cada um de nós como Gestalt terapeutas, um processo muito bacana de revisitar um pouco isso. Será que no momento de dor do meu cliente, de uma fala, enfim, eu preciso necessariamente abraçar, tocar? Eu questiono, ou melhor, eu desafio você a pensar agora de que forma é o seu contato e de que forma você pretende desenvolver agora na pós-pandemia. Eu quero saber como é que você está vivendo isso. Com certeza, a presença pode existir além do tato.
um olhar sincero, claro, um olhar sincero, né? É a expressão, qual a expressão desse terapeuta, né? Eu preciso olhar verdadeiramente. Um terapeuta gestáltico simplesmente acha que abraçar é acolher o seu cliente. Acho que ele não entendeu ainda o que é Gestalt. Gestalt é além disso. Às vezes, a gente está ali com o nosso cliente, apenas olhando, apenas acompanhando, apenas sendo presente. E assim como a gente passou a dificuldade, todo esse processo dessa pandemia, estamos agora vivendo um novo processo. Como voltar a uma vida, como ter uma vida cotidiana normal nessa pós-pandemia. Como viver isso nos nossos consultórios. Como é que você está vivendo isso? Eu quero saber. Fala aí pra mim, como é que você está vivendo isso? Tem algumas pessoas aqui que já estavam falando. Muito bem, isso mesmo, o contato vai muito além desse tato, o tom de voz. Sim, tudo isso. Olha, que legal. Gente que tá bem aí no contato online, né? Que é isso, né? A gente também encontra novas formas, né? E a gente precisa vivenciar isso. Não podemos simplesmente ficar, não, agora como é que vai ser isso, né? Vai ser, né? E agora passa um som que atrapalha a gente aqui, um grande fenômeno, mas continuamos aqui, vamos continuar. E aí, gente, qual seria então o nosso desafio? O desafio seria continuar sendo gestalt terapeuta, acreditando no contato, acreditando que podemos ter a nossa presença e o nosso cliente, obviamente, sentir a nossa presença. Eu acho que quando a gente fala de contato, e é sempre interessante a gente frisar aqui, muitas vezes a gente escolhe a Gestalt, né? Eu percebo um pouco isso. Eu escolhi a Gestalt, porque a Gestalt fala de contato. Eu acho tão bonito isso do terapeuta, essa atitude amorosa, essa presença. Muito bem. Mas antes mesmo de trabalhar esse contato, essa relação terapêutica, né? Que vai acontecendo, claro, desde o primeiro contato com esse cliente, a gente vai trabalhar esse contato do cliente com ele mesmo. Então, a Gestalt não é apenas uma abordagem que fala do terapeuta em contato, ou melhor, o cliente em contato com o terapeuta, enfim, vice-versa. Não é só isso. A Gestalt terapia fala de um processo em que a gente tenta, a todo instante, reconectar esse cliente com ele mesmo, colocar ele em contato com ele mesmo. Aquelas perguntinhas que vocês já conhecem muito bem, né? O que você está sentindo, o que você quer. É uma forma que a gente vai ajudando, digamos assim, o nosso cliente a entrar em contato com ele. Toda evitação de contato, que a gente fala tanto por aqui, é uma forma que o cliente encontrou para evitar o sofrimento, para evitar contato com sofrimento, com alguma coisa desagradável. Lembrando sempre que todos nós temos aquela fobia da dor. Então, o trabalho é duplo. É sim, terapeuta e cliente sempre, mas o cliente em contato com ele mesmo. E se você acha que a falta do presencial impede um processo terapêutico, talvez a gente tenha que rever alguns conceitos da Gestalt terapia. Entender que a todo instante a gente está falando de um contato duplo, um contato com ele mesmo e um contato com o meio. E esse meio implica, claro, também o terapeuta em todo setting terapêutico, em todo cenário terapêutico. Então isso é importante, a gente precisa se atualizar. Claro, ao falar desse processo que vivemos agora,
dessa necessidade de distanciamento, nesse processo, né, que a Gestalt também tem que se reinventar, se tornar cada vez mais criativa, e acho que é uma abordagem perfeita, né? Eu acho que perfeito é pouco para falar da Gestalt terapia, que fala do momento presente, que fala do contato e que fala exatamente também desses novos contatos, né, que estamos vivendo. E as pessoas estão vivendo esse novo contato virtual, estão se ajustando dentro, e eu gosto de usar sempre uma expressão, do que dá para hoje. E isso faz parte também da Gestalt terapia, desse ajustamento criativo que estamos falando. E a gente é bom de falar em ajustamento, mas temos uma dificuldade de aplicar todo esse ajustamento na nossa vida. Agora, eu quero saber se você está se ajustando criativamente nesse novo processo pós-pandemia. E a gente precisa entender, antes de ouvir aí de ver a sua resposta. Pós-pandemia é falar de um mundo ainda que está tentando voltar. Um mundo que ainda mantém distanciamento, que traz traumas, que ainda coloca todos nós nessa grande fragilidade, nos colocando diante de medos, medo do desconhecido, medo da morte, um alto nível de ansiedade, estresse, tudo isso que estamos falando. Isso ainda existe. Não sabemos ainda as consequências. Começamos a ver, né, que tá todo mundo aí, né, com algum tipo de trauma, com algum tipo de angústia. Isso faz parte, né? Diante de toda a fragilidade do ser humano, seria até estranho que tudo isso não estivesse acontecendo. A gente precisa respeitar o processo de cada um. Precisamos urgentemente, mesmo como terapeutas e também humanos, que precisamos cuidar também de cada um de nós, diante de tantas exigências que ocorrem agora, diante da pandemia, diante da pós-pandemia, de todo o processo que com certeza ainda vai trazer muitas consequências. E aí, o desafio de todos nós é exatamente agora já começar a vivenciar, pensar, refletir, vivenciar, por isso que eu te chamei para essa conversa hoje aqui, dessa Gestalt terapia pós-pandemia. O que eu faço agora? E voltando para o consultório, como é isso? Máscara, álcool gel, distanciamento? O que está mais difícil? Ficar no online ou ficar no presencial com esse distanciamento e talvez perdendo um pouco o recurso do tato? Talvez. E isso também pode parecer angustiante. Mas eu te convoco de novo, desafio, para pensar, será que também não é uma forma, digamos até uma grande ilusão de todos nós achar que tocar o outro nesse momento pode resolver tudo? Será que você não precisa pensar na sua forma de contato? Nessa nova forma de contato, que na verdade já é uma forma de contato que existe ou deveria existir no processo terapêutico, mas que você hoje precisa utilizar mais, exatamente porque sai o tato. Talvez você precise olhar mais para o seu cliente. Você precisa mostrar a sua presença de outras formas. E não apenas naquele abraço caloroso que muitas vezes você dava na chegada do seu cliente, na saída do seu cliente. A Gestalt não é só isso. A Gestalt é uma presença, é um contato, um olhar, na voz, tudo isso que falamos anteriormente. E eu quero saber como é que você está até enrolei aqui. Você está se desafiando. Como é que está isso para você? Me conta aí. Você está passando bem? Né?
sim, as incertezas estão acontecendo mesmo e a gente vai ter que viver um dia de cada vez, é isso mesmo. O que mais? O que mais? A gente precisa experimentar, esse é o desafio, né? Agora a gente vai ter que experimentar, certamente, esse novo formato. E é interessante, né? Está conseguindo se ajustar, legal, ótimo, que bom. Olha, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu acho que a maioria de vocês estão conseguindo mesmo, né? Acho que todo mundo, né? Tem uma coisa que eu acho fantástica da vida, porque assim, ou a gente vai, ou a vida nos empurra. Eu acho que a vida está nos empurrando de alguma forma para viver esse novo cenário, né? Como algumas pessoas que me falavam, ai, como foi difícil começar no online, a Gestalt, né? A gente às vezes fica assim, ai, a Gestalt, contato, e aí eu fico achando, né? Esse é um momento muito interessante, porque você precisa desafiar e até questionar. Será que eu depositava no contato, por isso que eu tenho que falar devagar, contato, muito digamos, do processo terapêutico, acreditando, mais uma vez, que tocar o meu cliente, abraçar o meu cliente. Quando a gente fala na Gestalt em acolhimento, estamos falando de inúmeras coisas, não apenas desse abraço, contato, na chegada, na saída ou em algum processo no meio da sessão. Estamos falando de algo muito mais profundo. Como tocar a alma de outra pessoa, como ser tocado pelo outro. Então, esse processo, ele não acabou. Atendimento online ou atendimento presencial com distanciamento, né? O presencial ou o online, ele continua valendo. Você continua sendo esse Gestalt terapeuta que pode sim se aproximar do outro, não através do contato, desse tato, mas através da sua presença. Gestalt terapeuta é sempre aquele sujeito ativo e não pode ficar diferente nesse processo da pós-pandemia. Precisamos de continuar nos ajustamentos criativos e não apenas falando dele, mas experimentando, sendo um Gestalt terapeuta, usando a Gestalt terapia com todas as ferramentas que ela nos proporciona. Eu acho que é isso que faz a Gestalt terapia ser tão original. Acho que pensar que cada um de nós que escolhe a Gestalt terapia é singular e carrega dentro de si uma grande filosofia de vida, uma grande fé no ser humano. E é exatamente diante dessa fé que a gente continua seguindo. E é muito bonito ver cada um de vocês sendo guerreiros aí, né? Desde o momento lá que eu estou acompanhando vocês, meu Deus, como é que é isso? Fazer atendimento online, eu nunca fiz isso, eu não posso ver o pé do meu cliente que balança, eu não posso ver aquele fenômeno, eu não posso me aproximar, eu não posso dar beijo, ai, né? Aí aquelas coisas todas que acontecem, meu Deus, a internet, acontece alguma coisa, o cliente sai, ou a minha internet cai, etc. E aí, né? A gente viveu tudo isso e continua vivendo, obviamente, mas estamos aprendendo com tudo isso, mesmo diante de tudo que estamos vivendo. É muito bonito, né? E eu tenho uma admiração mesmo, cada um de vocês que estão por aqui, pessoas que estão próximas, pessoas que eu não conheço muito, mas eu tenho certeza, né, que estão por aqui até exatamente para refletir sobre isso, para pensar um pouco mais sobre como é pensar na Gestalt terapia pós-pandemia. E aí, olha que legal. Eu não gosto nem de falar muito isso não, mas assim, tem pessoas aqui que falam, depois que eu fiz o curso com você, e aí tô atendendo, nem penso em voltar no presencial. Que ótimo!
pessoas que fazem curso comigo, vivendo um dia de cada vez, é isso mesmo. E experimentando tudo que é novo, gente. É isso mesmo. Experimentando, não toque. Amei, é isso mesmo. Nesse momento, firme olhar e a energia, né? Olha que bonito. Trocada fica no lugar do toque. Ou melhor, do contato sem tato. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que é isso que precisamos fazer. Precisamos experimentar, né? Aproveitando aquilo que você colocou, experimentar o não toque. Porque nós, terapeutas, meu Deus, né? Somos neuróticos também, né, gente? Então, diante de um novo, né? Lembra esse princípio da Gestalt colocado pelo Frick Pearson, que o novo, né, gera ansiedade, que toda vez que vem novo a gente tem uma certa ansiedade, mas muitas vezes nesse momento o que a gente faz? O que acontece com os neuróticos? Aí os terapeutas também não ficam atrás, não, gente, somos pessoas e muitas vezes ficamos também neuróticos, né? E diante de tudo que aconteceu logo no início, rolou. E agora vivemos um novo formato, né? De volta, de pós-pandemia, em que existe a possibilidade de voltar presencial, algumas pessoas vão optar, outras não, mas de qualquer forma a gente está lidando também com esse novo. E diante desse novo, a gente criou muita expectativa catastrófica. Muitas fantasias foram alimentadas, que se acontecer aquilo, e eu cheguei a absorver algumas dessas perguntas em treinamentos. Mas se a internet cair, não, se a internet cair, a gente espera a internet de volta, a gente tenta através de um outro recurso, de um outro dispositivo, né? Enfim, a gente acaba sempre dando um jeito, mas é importante a gente não paralisar diante do novo. A gente cuida dos nossos clientes que trazem exatamente esse processo, e quando a gente viu, estávamos nós também vivendo tudo isso. Olha que coisa difícil, né, gente? É difícil mesmo. Mas eu estou aqui e agora quero começar um novo cenário com você. Vamos discutir agora como é Gestalt terapia pós-pandemia. Como é realmente continuar nesse processo de se permitir. Olha que coisa bacana, até gostei. De se permitir não tocar. Esse é um grande desafio também. E é isso que continuamos vivendo e, de novo, a gente não sabe por quanto tempo. Gente, eu tô aqui falando, alguns de vocês colocando. Que legal, gente. Isso mesmo. Que bacana, é isso mesmo, né? A gente se surpreende mesmo quando vê que o toque é isso que é tão bonito na Gestalt. Mas eu acho que a gente faz uma confusão com isso, sabe, gente? A gente achando que é aquela ideia, talvez antiga, a Gestalt só dá para ser presencial, né? E aí? O que iria acontecer com a Gestalt no meio dessa pandemia? Então, não ia dar para fazer Gestalt? Claro que não. E aí o grande ponto, o grande desafio que cada um de vocês aí passou, eu passei, cada um, e fomos guerreiros, é exatamente atualizar, fazer os ajustamentos, né? Atualização é uma coisa muito bacana. Por mais que a gente tenha vivido no primeiro momento, né? E agora? Como é que vai ser esse negócio aí? Meu Deus, através do online não vai dar para fazer Gestalt, não vou ver o meu cliente no todo, aí não vou ver o corpo, não vou ver não sei o que, enfim, né? E acredito que a maioria de vocês conseguiu seguir em frente. E tá aí, fazendo uma Gestalt, atendendo seus clientes, né? Sabendo da importância que é, né? E os nossos clientes exigem isso. Continuar ali firme, atendendo, acompanhando, acolhendo da melhor forma possível. E aí eu volto com essa questão, se você acredita que essa coisa também de ficar, não tem toque, então aí eu não posso, né? Isso às vezes parece um controle, né, da gente, de realmente, como eu falei há minutos atrás, de achar que o fato de que eu não estou tocando, né, eu tenho o poder de tocar o outro, então eu não posso ajudar o outro a crescer. Não precisamos disso. Ou, pelo menos, no momento, não precisamos.
Se a gente não pode, a gente não pode. E a gente precisa aceitar isso também como gestalt terapeuta. O que mais? Isso, desenvolver escuta, visão, tudo isso que estamos falando, perfeito. E aí, perfeito é a boa qualidade de presença. É isso, gente. Pode ser que tenha algumas pessoas que pensem que não, sem a presença não dá para fazer gestalt. Sem um abraço quando o meu cliente chega, sem um abraço quando o meu cliente vai. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui, gente, muito séria. Quem me conhece trabalhando sabe, né, e eu morro de rir, que todo mundo identifica comigo assim, Tereza, a sua mãozinha, né? A mãozinha na hora que eu estou fazendo uma cadeira vazia, a forma como eu me aproximo do meu cliente, como eu toco o meu cliente, quando eu percebo que ele está num momento ali muito delicado, precisando do self-suporte, do terapeuta, eu sendo então esse hétero suporte, né? Isso sempre de uma maneira muito sutil, porque a gente precisa entender também, esse é um outro ponto também que a gente pode discutir em outro momento, de achar que, não, a gente tem que entrar em contato, e aí? A gente não sabe também qual é a fronteira do corpo do outro. Mas enfim. E aí, Tereza? Já me perguntaram, e aí, como é que fica agora? Fica que a minha cadeira vazia, que eu digo, a dinâmica da cadeira vazia, como eu faço, ou tantos outros experimentos, ou a forma de eu me aproximar do outro, não tem contato. Isso seria um desrespeito pelo meu cliente. Então, isso tudo que falamos, o uso de máscara, o uso de distanciamento, é um respeito que eu tenho com a minha saúde, com a minha integridade e também com o outro. Então, fazer diferente e bater pezinho nessa hora, eu não consigo, né? É parar para pensar que assim, o que está acontecendo aí? Será que você está trazendo esse tipo de justificativa para alguma coisa que pode parecer difícil no primeiro momento? A gente precisa pensar nisso também. Então, diante disso tudo, eu acho que a maioria de vocês aqui estão aí, que legal. Isso é ser gestalt terapeuta, bacana, gente, só tem que bater palma para vocês. Olha, temos que nos adaptar no novo e enfrentar os nossos medos, é isso. Trabalhamos com os medos dos nossos clientes e a gente precisa trabalhar com os nossos também. Não podemos ficar aqui achando e batendo o pezinho, não dá para fazer aquela gestalt enquanto não acontece aquela gestalt. Quando é que volta aquela... A gente não sabe. A gente não sabe e a gente vai ter que viver com essa gestalt que está agora e aí atualizar, ajustar, ser criativo e etc. É isso que precisamos fazer. E olha, quem sabe, se você não fica até o melhor terapeuta. Eu tenho falado isso um pouco, que os atendimentos online, eles são tão desafiadores, eles cansam mais, eles são mais desafiadores e etc. Já falamos um pouco sobre isso aqui, quem está vivendo isso sabe muito bem. E eu já afirmei aqui que quem está fazendo atendimento online, na hora que voltar presencial, uau, né? Com certeza se tornou o melhor terapeuta. Por todas as dificuldades e desafios que é o atendimento online para nós gestalt terapeutas. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no meio disso tudo, você está se desafiando, você está realmente ultrapassando uma grande caminhada e um grande crescimento como terapeuta, como pessoa, como gestalt terapeuta. Ai, que legal, eu te ajudei muito, Camila, olha, Maristela, um novo olhar, que bom, isso é que bom, vamos cuidar da nossa alma, exatamente, que legal, gente, muito bacana ter a fala de vocês. Obrigada, saber que vocês me curtem, eu curto vocês também, gente, olha. Tem a galerinha que já teve treinamento, alunos, ex-alunos, né? Tem uma galera boa por aqui, gente. Pós-pandemia está sendo um novo desafio.
E é isso, né, gente? Ai, muito bom falar com vocês por aqui. Falar e começar. Vamos começar uma série aí, falar um pouco dessa Gestalt pós-pandemia. Eu já tenho aí uma ideia para a gente poder falar na próxima semana, nossa live, nossas lives Gestalt, que é assim que a gente deu o nome agora, toda quarta-feira às 18 horas. Então, fica aguardando aí, que tem umas coisas boas vindo por aí, né? Tem sempre alguma coisa nova. Aliás, gente, vamos falar uma coisa perfeita que a Gestalt fala. A gente só cresce com o novo. E o que estamos vivendo agora, essa nova fase pós-pandemia, também é uma maneira de crescer. Só crescemos, então, diante de algum desafio, diante de algo novo. E todos nós estamos vivendo agora uma nova realidade. Então, que a gente possa fazer a melhor Gestalt possível também nesse período de pós-pandemia. Então, fica aqui um grande abraço. Aí, por aqui a gente dá, né, gente? Um grande abraço gestáltico para você. Beijos gestálticos. E muito obrigada, tá? A gente volta, então. Ah, não esquece, gente. Compartilha, chama a galera. Agora a gente já tem um horário marcado. Toda quarta-feira tem live por aqui pra gente falar sobre um assunto que a gente gosta, né? Que você compartilha comigo. Que é o quê? Gestalt terapia. Então, compartilha com seus amigos. Manda aquele aviãozinho, gente. Uau! E a gente se vê semana que vem por aqui. Grande beijo. Tchau.